Isso. A turma está animada. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. As crianças estão indo para a salinha agora. Glória a Deus. Vamos já nos acalmando. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que nos visita de vez em quando, volte sempre. Estamos muito felizes hoje. E hoje é um dia muito especial para a nossa igreja. Ela vai se solidificando agora. E algumas coisas vão acontecendo, né? Hoje é um dia muito especial. Eu vou primeiro começar trazendo alguns recados. A nossa igreja já começa a funcionar também a rede jovem, amém, né, Ana? Glória a Deus. Vamos ter o Acampa 2, o acampamento dos jovens. Então vamos já se organizando. Procure a liderança, a Ana Carla e a Pâmela, para você dar seu nome, para a gente souber quantas pessoas vão, para a gente organizar o acampamento. O acampamento 1 foi uma bênção, o 2 vai ser sobrenatural, pode ter certeza. Amém? Eu quero trazer uma palavra de oferta. Uma palavra de oferta de gratidão a Deus hoje. Lá no capítulo de Gênesis 14, vai falar que... Gênesis 14, 18 e 20, vai falar de Abraão, que ele dá a primeira... Abraão, ele vai dar o primeiro dízimo, né? A Melquisedeque. Vamos ler aqui versículo 14, capítulo 14, versículo 18. Vai dizendo assim: Melquisedeque, o rei de Salém, trouxe pão e vinho. E estes eram sacerdotes do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. Veja bem que aqui em Gênesis 18 vai falar de Abraão. Todo mundo conhece a história de Abraão. Sai da sua casa, da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. E ele obedece a Deus e vai. E ele é muitíssimo abençoado. E ele é aquele que dá, que se ouve falar de dízimo. Aqui. Ele dá o dízimo a Melquisedeque. Futuramente nós vamos ver em Gênesis 26 também Isaac, ele semeando. E através dessa semeadura, a palavra vai dizer que Isaac, ele foi muito, muito riquíssimo. Ele prosperou demais. Está em Gênesis 26, 12. Vamos ver aqui. Gênesis 26, capítulo 12. 12 e 13 eu vou ler. E semeou Isaac aquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas a mais, porque o Senhor o abençoou. E agradeceu o varão que ia engrandecendo até que se tornou muito rico. A palavra diz aqui, riquíssimo. Veja bem, existe um mistério no dízimo, nas ofertas, aonde Deus prospera. Mesmo para aqueles que falam assim, não, eu estou atrás de riqueza, de dinheiro, Deus prospera todas as áreas da nossa vida. E aqui agora nós vamos ver Isaac. Isaac, ele é descendente, vem Abraão, vem Isaac, agora vem Jacó. E nós vamos ver aqui agora no capítulo Gênesis 28. Eu quero ler Gênesis 28, a partir do 12. Aqui nós já vamos contextualizar um pouquinho só. Jacó, ele foge ali do irmão dele, que ele tinha enganado, roubado a primogenitura. Lembra? Eu preguei sexta sobre Jacó. Então aqui Jacó, ele está agora nessa fuga do irmão. E aqui no versículo 12, ele vai descansar, né?
na fuga, na estrada, na correria dele, ele vai descansar e vai sonhar. Versículo 12. E sonhou, e eis que era posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que um anjo de Deus subia e descia por ela. E eis que o sonho estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Veja bem que aqui o Senhor está renovando o voto que fez com Abraão, que fez com o pai dele Isaque, agora está fazendo com Jacó a mesma promessa, de prosperar, de crescer, de abençoar toda a família. E aqui em seguida, agora no versículo 16, ele vai dizer assim: acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Aleluia. Aleluia. E aí ele vai elevar agora um altar. A palavra vai dizer que ele faz da pedra que ele dorme, que ele encostou a cabeça, ele vai levantar um altar. E esse altar, ele fala de primícia, de primeiro. Ele vai levantar uma coluna ali de adoração ao Senhor. E ele vai fazer ainda, além disso, ele vai fazer um trato com Deus. Deus tinha uma promessa com seus antepassados, renova a promessa com ele. E ele, entendendo o que havia acontecido ali, ele levanta essa pedra, um memorial, uma coluna, e ele vai dizer aqui, aí está o mistério dele, versículo 22, vamos aqui, versículo 22, esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele está repetindo a mesma coisa que Abraão fez. Abraão prosperou muito, Isaque também, agora Jacó, ele vai prosperar em todas as áreas espirituais, financeira, material, porque ele cresce em todas as áreas quando ele entende esse mistério de Deus. Ele vê a porta aberta do céu, ele vê uma escada subindo e descendo, ali muitos chamam de casa do pão, casa de Deus, lugar de sustento. Esse é o mistério da prosperidade de Jacó. Ele deixa de ser Jacó e vira Israel. E essa pedra que ele ergue como coluna é como um memorial, porque ele diz aqui: eu darei dízimo de tudo. Tudo é tudo. Nós não temos que ser como Ananias e Safira, dar pela metade, esconder, negociar, não. Você quer prosperar em todas as áreas? Dá tudo. Glória a Deus. Jesus deu tudo, até a última gota. Deus deu o melhor, deu Jesus. A pergunta é: o que nós temos para o Senhor hoje? O que nós temos para ofertar para o Senhor hoje? A pastora está apelando? Não. A Bíblia está falando. Você, quando você investe no reino, quando você investe na obra do Senhor, você está investindo na sua própria vida. Ele diz aqui: em ti todas as famílias serão benditas. E ele, que não é bobinho nem nada, ele fala: Senhor, se o Senhor vier comigo, eu vou prosperar, eu vou dar dízimo de tudo. Eu quero desafiar você essa noite a ouvir, não o seu coração, mas a voz do Espírito Santo sobre você. Qual é a área que você quer prosperar? Todas? Então dê uma oferta, devolve seu dízimo, entendendo o que você está pedindo ao Senhor. Senhor, se o Senhor vier comigo, se o Senhor me prosperar, eu darei dízimo de tudo. Entenda que tudo é tudo. Atrás da mesa aí, de cada cadeira tem um QR Code. Aqui nós temos uma caixinha para quem costuma trazer em espécie. Aí atrás da cadeira tem
QR Code é assim. Enquanto você organiza aí o seu dízimo, a sua oferta, eu já quero orar para abençoar. Enquanto você dá o seu melhor, quero abençoar a sua oferta e o seu dízimo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora na tua presença, Senhor, como Abraão, como Isaac, como Jacó, Pai. Nós queremos também, Senhor, fazer um memorial diante de ti, Pai. Senhor, que essa oferta, esse dízimo, seja uma memória nossa a ti, Pai. Senhor, lembra da nossa oferta. Senhor, lembra do nosso investimento na tua obra, Senhor. Olha, Senhor, a minha vida financeira, olha o meu trabalho, olha a minha família, a minha saúde, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesse instante, Pai, por toda a tua igreja, Pai. Que o Senhor venha visitar agora, Senhor, todas as áreas, Senhor, de cada um dos teus servos, Senhor, de cada um dos teus filhos. Visita a casa, visita a família, visita o corpo físico, a saúde. Ah, Senhor, visita a conta bancária, Senhor. Visita, Senhor, aquelas contas que estão pendentes, Pai. Ah, Senhor, põe em ordem todas as coisas, Pai, porque aqui tem um povo que tem confiado no Senhor, Pai. Senhor, a tua palavra diz: fazei prova de mim, se eu não abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medida. Pai, derrama as bênçãos dessa noite, Pai, para que seja testemunho para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Antes de eu passar a palavra aqui para a apóstola Regina, eu quero convidar aqui a irmã e o irmã Daniela, para dar um breve testemunho juntamente com o esposo dela do que Deus fez esses dias na vida deles. Aí eu quero convidar já de antemão aqui, para vir aqui à frente, os irmãos Diogo, o João Paulo e o irmão Elivandro, que a apóstola vai ungí-los de uma forma muito especial hoje. Pode pegar o microfone aí, meu irmão. Esse casal passou um apuro por esses dias, e aonde a gente não via saída, nós começamos a orar. Começamos a orar. E Deus fez um milagre. Graça e paz, igreja. Irmãos, esse mês foi pesado, né? Foi luta, muita luta, mas Deus é conosco e nós estamos vencendo cada dia. Temos convicção que vamos conseguir vencer. Eu tive um problema com o meu carro essa semana retrasada, na verdade. Ele veio ter um problema no motor, quebrou lá uma parte, e ficaria um pouco pesado para a gente arrumar, e a gente ficou com medo de arrumar e vinha dar problema de novo. Aí decidimos tentar pegar um outro veículo. E beleza, o senhor falou: vai lá, vamos lá, fizemos um financiamento, passou, aprovou, deu tudo certo. Estava um carro lá para a gente pegar, estava tudo certo, o carro estava faltando só pagar. E nada de pagar, e nada de pagar. Não sei se for para ser, né? Mas vamos lá. Eu saí, fui fazer uma compra para ela, voltei, falei com Deus. Eu provoquei Deus mesmo, falei para ele: pai, se for para ser na tua vontade, se esse carro for para me servir, for para ser mesmo uma coisa boa, se não for uma pedra no meu caminho, o Senhor aprove, se não for que o Senhor tire, faça alguma coisa acontecer, meu nome surge, apareça algum problema, aconteça alguma coisa. Beleza, vim pra casa, cheguei, conversei com ela, com a minha esposa e tal. Aí no outro dia, de manhã cedo, isso aqui não tá saindo minha voz não. É porque sua voz, você não tá falando. Não é minha voz que tá meio fraca. Nós vamos tentar. Aí. De manhã cedo, abriu a loja lá, o vendedor me liga e falou que estava tudo certo. Só que tinha voltado o contrato porque uma letra do meu nome estava errada. A última letra do meu nome. Aí eu falei com a pastora, falei com a minha esposa, falei: olha, acho que Deus está falando aqui, acho que Ele não quer que a gente pegue esse caso especificamente. Ela me orientou a conversar com o vendedor, falei com ele, falou: se você tiver uma outra opção, né, a gente vai estudar. Aí ele viu uma outra opção lá, e graças a bom Deus, ele aprovou. Mais uma vez, aí não teve impedimento. Amém. A bênção está ali fora esperando para trabalhar. Estamos assim, agradecidos a Deus, né, porque Ele tem nos sustentado a cada dia, cada situação que a gente passa. Não é fácil, mas Deus tem nos sustentado. Eu fico grato a Deus por isso, porque
não tem saída. Esse é o nosso caminho, é o Senhor. Amém. Amém. Ele esqueceu de falar que o gerente deu um desconto de 5 mil no carro, tá? Amém. Glória a Deus. Quero convidar aqui a apóstola Regina, né, nossa cobertura espiritual, né, muita alegria hoje estar com ela aqui, né? E eu quero convidar agora aqui na frente. Aliás, eu vou passar para ela e ela vai conduzir a melhor. Então, tá. Elivandro, Diogo e o João Paulo, vem cá aqui à frente, por favor. A senhora explica um pouquinho para eles. Já pega aqui, outro parece estar mais alto. Amém. Tá? João, qual que está mais alto? Esses dois ficam baixinhos. Aumenta? Então tá, aumenta para. Glória a Deus. Cecília, pode ficar aqui, Cecília. Tá bom. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz, amém? Amém. Ou shalom. Irmãos, aqui está, né? São os varões, né? Os homens que Deus colocou no coração da, eu falo profeta pastora, né? Da pastora Cecília, para que constituísse então o corpo de presbíteros da igreja local. Quero dizer para vocês que esse processo, ele é um processo primeiramente bíblico, tá? Isso é algo que Deus instituiu, que a igreja pudesse andar segundo conselhos de homens maduros, mais experimentados na fé, e que pudessem, junto com aquele que lidera a igreja, tomar decisões. Então, de maneira que, a partir de agora, e eu creio que de alguma forma isso já acontecia, não é? Todas as vezes que a pastora de vocês chegar aqui na frente e ela expressar algo, né? Olha, nós estamos pensando em fazer isso, aquilo, outro. Pense sempre assim, nunca será decisão dela sozinha. Há um corpo de presbíteros que guardam a igreja juntamente com ela. É dessa forma que nós funcionamos. Muitas vezes as pessoas não entendem. A Cecília não é a dona da igreja. Amém? Amém. Eu não sou dona da igreja. Amém. O presbitério existe para guardar, proteger a própria igreja. De maneira que, vamos pensar numa situação, eu estou sendo assim bem simples no explicar para que você possa entender qual a necessidade disso. A necessidade disso é guardar, direcionar a igreja. Então, normalmente funciona assim. Eu tenho algo que eu penso que Deus está falando comigo. Que Deus vai falar com a igreja através da sua liderança. O que é que eu faço? Vou até o presbitério da igreja. Olha, eu estou pensando vamos pensar aqui uma coisa simples, fazer uma reforma, né? Isso é uma coisa bastante simples. Então, não é algo que surge da minha cabeça. O presbitério vai opinar em relação a isso, embora que a decisão final sempre é o líder da igreja que toma. E o que acontece então? Assim, todas as coisas que ela for fazer. Tipo, na parte espiritual da igreja. Olha, nós cremos assim. Vamos colocar aqui no papel como é que a gente crê. O presbitério vai avaliar tudo aquilo. E vai, então, falar, não, realmente é aqui. Ou então vai ajudar a Cecília a falar, não, Cecília, não, esse caminho aqui não é bem assim, por causa dessa linha teológica, dessa outra. Então, o presbitério existe para isso. Ninguém é dono da igreja. Sabe esse negócio de falar assim, a igreja do fulano? Não. Por que eu te falo isso? Porque nós mesmos temos experiência lá na nossa igreja local de pessoas pastores que foram machucar a igreja, abusar da igreja, e eles foram corrigidos e disciplinados pelo próprio presbitério. O
presbitério existe também para isso. Ou seja, o presbitério ele vai guardar até mesmo a vida do líder, seja ele um homem ou uma mulher, de fazer algo que venha prejudicar a igreja. Amém. Então o presbitério é isso, o presbitério ele nos apoia. A gente como líder de igreja, a gente precisa muito disso, de um apoio, a gente precisa de direcionamentos às vezes, em decisões que nós precisamos tomar, e a gente já sabe que aquilo ali é de Deus, mas é incrível como Deus usa o corpo de presbíteros da igreja. Amém. Eu trabalho lá na igreja, há 13 anos eu estou na liderança da igreja, e eu trabalho com presbitério. Presbitério funciona com homem e mulher, porém, nas nossas experiências, nós temos visto que um presbitério, ele funciona melhor num determinado tempo com homens. Eu vou explicar para vocês por quê. A questão das mulheres é a questão mais do emocional. O homem é prático. A mulher, ela é prática sim, naquela área que é da sua competência. Numa casa, não comprar, não vender. Mulher muito boa para negociar também. Mas existem coisas que Deus estabeleceu de governo. O governo, ele é para ser do homem. E eu sou uma mulher que estou te falando isso. Agora, como que acontece na minha vida, na vida de Cecília? E como que aconteceu, por exemplo, eu não lembro o nome dela, mas vocês já ouviram falar de um pastor chamado Tel Hayashi? A mãe dele, ela foi líder da igreja por muitos anos. Ela faleceu faz pouco tempo. São exceções que acontecem, tá? São exceções. Por quê? Porque é melhor que seja assim. O meu caso também é uma exceção. Na época que o presbitério da nossa igreja foi formado, eu era a vice-presidente da igreja junto com meu primeiro marido, tá? E esse presbitério, ele funcionava e eu estava dentro dele por própria ordem do presbitério que eu participasse. Então eu participava. O que aconteceu? Meu marido teve problemas, meu marido foi disciplinado, né, o primeiro marido, e depois ele veio a óbito. Teve uma assembleia na igreja. E antes de eu ir para a assembleia, o próprio corpo de presbíteros já havia falado que eu era para assumir a liderança da igreja. Eu não queria. Porque para mim não era interessante isso e até hoje não é. A gente faz por obediência, né? E eu fui para diante da igreja, né? E aí havia um levantar de mão, abaixar de mão, você concorda ou você não concorda? E há uma ata, há um documento, há tudo. E eu fui ali, né, estabelecida naquela manhã de domingo como a líder da igreja, em concordância com o presbitério e com a igreja. Amém? E eu estou à frente da igreja tem 13 anos. Eu estou naquela igreja local desde o ano de 97. Né? Talvez aqui tem gente que é mais novo do que isso, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Que vocês entendam isso, tá? Existem exceções, por exemplo, Débora, ela é uma exceção, tá? Você precisa entender que isso não é regra, é exceção. Existem exceções. E Deus faz como Ele quer, na Amém. sua soberania, não é? Então nós temos aqui um governo agora que juntamente com a Cecília vai estabelecer as coisas, o melhor para a igreja. E uma coisa muito importante, vai também guardar a vida da Cecília, vai guardar a vida espiritual dela, a vida emocional dela, todas as cargas dela também. Ela vai poder trazer e comunicar a um presbitério maduro, vai poder lidar com questões dificílimas que acontecem dentro de uma igreja. E que é necessário guardar aquilo, proteger aquilo, até que os casos sejam resolvidos. Então, o presbitério é assim que funciona. Amém? Estou falando de uma forma muito simples, mas você pesquise e entenda, né? Você vai saber. Nós somos uma igreja batista, né? Não somos da Convenção Batista Brasileira, nem da Convenção Batista Nacional.
Somos uma igreja que fomos fundadas por missionários batistas que vieram de uma missão chamada Fé, missionários americanos. E temos a mesma semelhança de todas as igrejas batistas que trabalham. Porém, entenda algo, não é batista, não é presbiteriano, não é sei lá o quê. Presbitério é algo da igreja que está estabelecido pelo Senhor na sua palavra. Amém. O próprio apóstolo Paulo, não é? Quando ele teve as revelações de Deus, ele não saiu fazendo o que ele queria. Ele pegou as revelações de Deus e levou a igreja para que os presbíteros daquela igreja, então, validasse aquilo que ele estava tendo, né, de experiência com o Senhor. Então, a igreja é algo sério. E a igreja é um corpo, não é? Amém. Então, a igreja não é da Cecília. E nem tampouco dos filhos da Cecília. A igreja, ela não é minha, ela não é do meu marido e nem dos filhos que eu vier a ter. A igreja é do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, vocês sintam-se honrados, privilegiados por fazer parte de tudo isso. Né? Esse é um momento histórico. Né? A palavra do Senhor diz assim: não despreze os pequenos começos. Então, é algo grande que Deus está fazendo aqui hoje. Vocês estão tendo oportunidade de estar em um lugar onde não tem um que manda, mas o Espírito manda. Aleluia. Por meio do corpo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Existem muitos lugares onde um manda. E isso não é governo de Deus. Deus escolheu governar por intermédio de um presbitério. Amém? Amém. Então que você possa ficar em pé agora. Nós vamos agradecer ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai, eu quero, Pai, abençoar a vida do meu irmão. E pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, o Espírito do pleno conhecimento do Senhor, esteja, Pai, operando sobre ele, Pai, em cada decisão tomada, Senhor, em cada Aleluia. sim, em cada não, em cada espera, em cada não é o tempo, mas que o Senhor possa falar através da vida dele. Abre os olhos dele, Senhor, abre os ouvidos dele, Senhor, e tira, Deus, todo e qualquer medo e bloqueio, para que ele possa atuar, Senhor Deus, de forma eficaz naquilo que o Senhor chamou. Pai, eu quero abençoar, Senhor Deus, a vida, Pai, do meu irmão, para que ele, Senhor Deus, seja, Pai, como uma voz que clama no deserto. Uma voz, Senhor Deus, que possa abrir a sua boca, Deus, no momento certo e na hora certa. Por isso, Senhor, dá a ele sabedoria. Dá a ele, Pai, plena revelação do conhecimento do Senhor, das coisas que estão, Pai, estabelecidas no Teu Espírito antes da fundação do mundo, para esta igreja local. Porque nós sabemos, Senhor, que nasceu no Teu coração. Então o Senhor usa ele, Senhor. Destampa, Pai, os olhos e os ouvidos dele, para que ele possa ouvir da Tua parte, ver da Tua parte, e dar palavras sábias para ele. Amém. Palavras cheias de sabedoria, Senhor. Palavras cheias, Pai, de mansidão e domínio próprio, em nome de Jesus. Pai, o Senhor não faz as coisas, Pai, sem antes revelar aos Teus servos os Teus profetas. Aleluia. Senhor, aqui está, Senhor Deus, um homem, Pai, que antes da fundação do mundo, sim, o Senhor chamou ele, Pai, com o chamado de Jeremias, e o Senhor já disse para ele que para onde o Senhor mandar ele vai. Senhor, que o Senhor, Pai, estabeleça ele nesse tempo, que o Senhor firma ele, Pai, para que ele possa ter experiências ainda maiores e melhores com o Senhor. Pai, que dessas experiências, Senhor Deus, surja mais maturidade ainda, para que ele possa, Senhor, cumprir o chamado dele, Senhor, que é além, Pai, daqui. É além dessas fronteiras, Senhor. Deus, eu posso ver isso, Senhor. Oh Deus, agora mesmo, Senhor, que o Senhor vai preparando ele, que o Senhor vai colocando, Pai, as coisas que ele precisa fazer, Pai. E ele vai, Senhor Deus, debaixo da sombra das Tuas asas. Mas enquanto ele aqui estiver, Senhor,
Que o Senhor use ele, Senhor Deus. Meu Deus, que o Senhor, Pai, venha sobre ele, Pai, com a unção, Pai, da ousadia. Senhor, que ele seja ousado, Senhor Deus, em fazer as suas colocações baseadas na tua palavra, Senhor. Meu Deus, que ele seja, Pai, nesse corpo como luz e como um farol, a guiar, a direcionar por meio da palavra, porque a palavra ela é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Deus, por isso, abre o rolo para ele, Senhor. Abre o rolo, Pai, dos teus mistérios para ele, Senhor. E ajuda ele, Pai. Ajuda ele, Pai, a fazer cada coisa no seu tempo, Senhor. No devido tempo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Igreja, aqui estão os presbíteros. A partir de hoje eles são chamados presbíteros. Presbítero Diogo, presbítero Elivandro, presbítero João Paulo. Esse é o maior conselho da igreja. Amém? Podem sentar, vamos receber a palavra agora da apóstola Regina.